Fala, freaks, como vocês estão? Última parte da conversa minha com o Rony Vernet, um bate-papo super legal, espero que tenham gostado da primeira parte. Se ainda não viu a primeira parte, tá no card aqui em cima, clica aí, assiste a primeira parte, depois volta aqui e, claro, não se esqueça de acompanhar o canal, clicar no sininho, curtir aqui, se inscrever, ter cada vez mais coisas sobre ufologia, anime, filmes de terror e terror, creepypasta e coisas do tipo. Então, sejam bem-vindos, vamos agora ao vídeo e muito obrigado. Valeu. Então, não tem o que discutir. Uma pena que ele fala que não humano, mas ele... Se a pessoa tivesse uma descrição desse não humano, se tivesse uma descrição física, seria interessantíssimo, porque poderia corroborar uma série de ideias, né, de seres ufológicos, de OVNIs, né, de aliens. Será que seriam parecidos com Grey? Será que seria parecido com os nórdicos? Será que teria uma aparência ET de Varginha da vida? Como que seria essa aparência dele? Ele não descreve, e quem sabe em breve aí você tem uma descrição. Mas ele vai lá e dá sua entrevista no Congresso. Nas duas entrevistas, o que tu pode nos resumir sobre coisas que aconteceram nessas entrevistas? Só um minutinho. Você precisa de um intervalo para pegar uma água, alguma coisa assim? Não, tá tranquilo. Então, vambora. Vou até beber água aqui. Resumindo, né, a gente já teve no ano passado uma audiência no Congresso, na Câmara. Nessa audiência foi bem informal, levaram lá os líderes do Pentágono, o líder da Força Tarefa, e foi bem comportado, digamos assim, exceto por alguns deputados, por poucos momentos que pressionaram o Pentágono, mas foi uma audiência bem tranquila, não teve testemunho de fora. Foi basicamente uma abertura de portas aí para discutir o assunto. Teve uma audiência no Senado esse ano. Convidaram o diretor do programa de investigação de OVNIs, que é o ARO, que é o Kirkpatrick, o físico Sean Kirkpatrick, onde ele explicou o que estava acontecendo. Ele falou sobre o ARO, a missão do ARO, que é centralizar as informações que hoje são descentralizadas, quebrar um pouco dessa compartimentalização, fazer um relatório histórico. Inclusive vai sair um relatório do ARO novo, a gente não espera que seja nada interessante, mas vai sair agora em outubro. Um relatório do ARO, um relatório anual. E nessa audiência do Senado ele fala que o fenômeno OVNI é global, que foi a coisa mais interessante que eu vi na nossa audiência do Senado, e fala que as esferas metálicas, brancas ou translúcidas são os objetos que mais aparecem mundo afora. Inclusive ele coloca lá um slide mostrando características desses objetos em termos de frequência, em termos físicos ali, os parâmetros físicos para você detectar um objeto desse. E a gente teve por fim essa audiência na Câmara, onde teve a presença dos dois pilotos da Marinha, inclusive o Graves, sobre um caso desconhecido, que foi na base aérea de Vandenberg, onde uma nave gigante do tamanho do campo de futebol pairou diversas vezes sobre a base, inclusive com movimentos ameaçadores ali em direção aos guardas da base. Era uma nave em forma de quadrado vermelha, e a gente não sabia desse caso. Nessa audiência também o deputado Matt Gaetz, ele comentou sobre o que ele viu na base aérea de Eglin. Nessa base aérea na Flórida, ele viu uma imagem de um OVNI muito do lado do caça, do lado do cockpit, que o piloto tirou uma foto. E esse OVNI interferiu em todos os sistemas de armas e detecção da aeronave. Foi um incidente ali no Golfo do México, um treinamento, e que estavam as evidências guardadas nessa base aí na Flórida. Esse caso do caça, eu fiquei muito curioso, porque essa foto parece ser uma foto muito boa. Porque ele tirou ali com o celular, né? A história que ele coloca, o celular ali, tira a foto do OVNI relativamente próximo da nave dele. E essa foto deve ser incrível. Deve ser uma fotona muito boa. Tô muito curioso pro dia que essa foto vazar. E aí me passa uma pergunta. O OVNI, ele tem muitos relatos desse, né? Você vai poder continuar o raciocínio ali, mas só para engrandecer esse teu comentário.
os OVNIs, eles costumam ter muitos relatos de interferir nos sistemas de nave, de carro, de luz, de energia, de base atômica, de tudo. Porém, os OVNIs interferem exatamente no que eles querem interferir. Eles não interferem... eles chegaram perto e tudo parou de funcionar aleatoriamente. Se tivesse isso acontecido, o caça caía. O celular não funcionava, sabe? O OVNI, ele tem uma tecnologia tão incrível, tão interessante, que ele não interfere como um campo que interfere em tudo. Ele interfere exatamente no que ele quer interferir. O caça não caiu, o caça não parou de funcionar. Ele interferiu exatamente nos sistemas que ele julgou ali necessário. Isso também é uma coisa bem forte são nos fenômenos relatos. que várias evidências mostram, conseguem manipular a nossa realidade da forma que querem, né? Uhum. Que fazem enxergar de uma forma que eles querem que a gente enxergue, que fazem interferir onde querem que interfiram. Então, é um fenômeno que é capaz de moldar a realidade ao seu gosto. Então, é algo altamente inteligente e perturbador, eu diria. E mais Fechando aqui a audiência do Congresso, né? O Matt Gaetz fala que quando ele vê essa foto do lado do caça, era algo não humano, não tem como não ser humano, devia ser um troço totalmente bizarro, né? De tão perto que estava. E por fim as falas do Grush, né? E o Grush fala, né, como eu falei, nesse código dele de, olha, não posso comentar sobre isso, que é o sim, né? Ele comenta que já viu essas naves, ele comenta que houve uma tentativa de comunicação com esses seres, houve acordos com esses seres. Então ele fala algo muito profundo, imagina, se houve um acordo, né? Aí a gente às vezes pergunta, por que a gente nunca viu uma nave dessa, os Estados Unidos usando por aí? Será que isso é um acordo que foi feito para não utilizar? Ok, faça a engenharia reversa, mas não utilize, talvez, enfim. Pelo menos parte, não digo que fizeram a engenharia reversa completa, mas pelo menos parte, né? Se você fizer a engenharia reversa de parte da tecnologia, já é algo totalmente mágico e absurdo. Então, será que houve um acordo nesse tipo? Ou um acordo de não revelação? Essas próprias inteligências se infiltrando no governo para que não sejam reveladas? E agora elas estão pressionando? Muita gente pergunta, por que agora isso tudo, né? Houve acordo. Será que esse acordo terminou? Será que agora está na hora de ser revelado? Então, muitas questões que ficam e que o Grush já falou, como eu falei, para o inspetor-geral e para a Gangue dos Oito, e não pôde falar para todos os deputados porque o Pentágono bloqueou as credenciais dele. As credenciais dele existem, mas ele não tem validade de acesso para poder falar. Ele não perdeu as credenciais, mas eu diria que elas estão hibernando, digamos assim, por conta do Pentágono. E isso é um grande jogo de xadrez ali que o Pentágono está fazendo para o Grush não falar para os deputados o que está acontecendo. Isso também é outra coisa. O Pentágono tá botando tanta pressão e falando que não tem nada. Mas ele põe tanta pressão pelo pró-silêncio, que se não tivesse nada mesmo, era só ele mostrar. Tem nada. Tem nada, gente. Tem nada. Os deputados manteriam o segredo, porque é lei, mas os deputados iam falar assim, gente, realmente não tem nada aqui, deixa quieto, vida que segue. Mas faz um segredo, faz uma forçação de segredo, de obrigatoriedade, que deixa todo mundo cada vez mais interessado. De repente ele tá ganhando tempo para se livrar, para se esconder, para pensar em alguma coisa. O Pentágono, quando nega, ele nega sempre mencionando o Aro. Ele fala, o Aro não tem evidência, o Aro não tem aquilo. O Pentágono não fala em nome do Pentágono, ele fala em nome de um órgão do Pentágono que tem acesso a uma parte das informações. Inclusive o Aro, o diretor na audiência do Senado, falou que ele não tem autoridade para saber tudo. Ele só tem até o Title 10 e a gente sabe que o nível de autoridade para ter acesso a determinados programas é o Title 50 lá nos Estados Unidos. Não, parou. Calma aí, pô. Calma aí. Não, calma aí. Você tá falando que quem tem até o Title 10 é quem? O Aro, que é o programa de investigação de OVNIs do Pentágono, ele só vai até o Title 10. Tá. E pra você ter acesso aos programas SAP, que a gente chama, você tem que ter o Title 50. Então, assim, como é que o Pentágono dá a desculpa que o Aro não tem acesso, não tem informação, se o próprio Aro não tem o Title 50? Não, então, calma assim, aí. Quantos Title tem essa parada aí, cara? Tu sabe? Quantos níveis tem isso? Basicamente são esses dois níveis. Não. É 10 e 50? Mais altas. Porque o Title 10, na verdade, é como se fosse uma lei, uma referência a uma lei. Tá. Pensei que tinha o 11, o 12, o 13. Não, 10 e 50. O artigo 10 e o artigo 50, tá. legislação 10 e legislação 50.
Pô, que É algo da susto. legislação dos Estados Unidos e que dá um nível de autoridade, basicamente, os que a gente conhece, o mais importante é 10 e 50, então é Ah, binário. tá. O cara só tem até 10 e se o cara tiver um acesso maior, que são os diretores dos programas, por exemplo, a Força-Tarefa, olha a jogada do Pentágono, né? A Força-Tarefa de OVNIs, que era o John Stratter, ele tinha o Title 50. Por que o Kirkpatrick só tem Title 10? Parece que é de propósito, né? O cara não acessar mesmo. Então, assim, o Pentágono, quando nega, ele faz inclusive esse jogo de palavras, o que mostra que eles estão escondendo as coisas. Caraca, amigo. É uma cara de pau, é uma habilidade. E aí eu te falo, uma pergunta. Se essa engenharia reversa não é feita pelo governo dos Estados Unidos diretamente, mas boa parte dela pode estar sendo feita por empresas privadas, então tem particulares que possuem informações do governo, do tipo Title 10, Title 50, né, os civis, ou na sua opinião, se tu souber alguma coisa disso, essa tecnologia, sei lá, eles arrancam um pedaço da nave, ou pegam uma nave, pegam algum exemplar, entregam para essa empresa privada e falam, é com vocês, e essa empresa privada tem o seu próprio núcleo de engenharia reversa que é secreto ali dentro dela. Isso seria o quê? A empresa iria para dentro da Força Armada, dentro de, sei lá, de uma área 51, por exemplo, para só citar aqui uma base militar, ou essa tecnologia estaria em posse de uma base civil? O que tu acha? Como é que funciona? O governo, para esconder isso, ele tem duas formas de fazer. Ou ele faz um acordo estrangeiro, então ele cede para outro país essa tecnologia e ele estuda indiretamente no meio de um acordo com outro país, então ele cede para o Canadá, para os Five Eyes principalmente, Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Reino Unido. Então ele cede esse material e fica em posse do outro país. Mas a maneira mais, eu diria, ardilosa de fazer isso é o que a CIA faz muito, o Pentágono faz. Eles criam uma Shell Company, que é uma empresa de fachada, e essa empresa de fachada, ela subcontrata uma empresa privada, no caso, por exemplo, Lockheed Martin, Raytheon, EDG e outras, e essas empresas privadas é que fazem esse trabalho. Então, quando tem uma auditoria financeira, essa auditoria financeira só chega na Shell Company, que é a empresa de fachada. Ela não vai até a empresa privada, e nem a lei de liberdade da informação chega na empresa privada. Então, assim, o governo fala, não, eu contratei aqui a minha Shell Company, essa minha empresa de fachada, tá aqui, serviços militares. O que a Shell Company fez com a Lockheed Martin, ninguém sabe. Então essa é uma forma que eles estão fazendo e deve ser revelado em breve. Tem vários denunciantes já falando isso de forma pipocada, né? Inclusive o Chris Mellon, que é um cara que vem atuando lá desde 2007, que foi assessor da presidência sobre assuntos de inteligência, enfim. O que tem se falado é que essa é a forma de esconder o segredo. Sobre a NASA. O que você sabe, o que você acha sobre informações? É porque a impressão para muitos de nós é que a NASA deve ter conhecimento disso. Mas o que você acha da NASA e dos OVNIs? A NASA tem conhecimento? Esconde? A NASA conseguiria esconder esse conhecimento, já que a NASA é uma agência civil e teoricamente teria que liberar boa parte da informação? O que tu acha? Eu acho que dentro da NASA tem várias NASAs, vários compartimentos, e que numa dessas NASAs eles sabem de tudo. Mas deve ser poucas pessoas, deve ser bem compartimentalizado. Então, assim, também não crucifiquem lá o cara, o diretor da NASA, que fala, eu não sei, não existe nada. Às vezes o cara não sabe mesmo. Porque tá tão compartimentalizado lá dentro, é que nem os Estados Unidos. O presidente não sabe das coisas. Ele não sabe, acha que o presidente sabe de tudo. Então, assim, às vezes o Bill Nelson, que é administrador, ele não sabe o que acontece lá dentro. Tem lá um grupo que trabalha com isso. É a mesma coisa no Pentágono. O Pentágono não é todo mundo que trabalha com OVNI, são grupos. Então, acredito que tem um grupo lá que saiba. Mas eu acredito também que o Bill Nelson, que é o administrador, o Biden deu essa missão para ele, né? De pesquisar o assunto. Acho que ele está bem intencionado pela fala que ele tem tido. Às vezes ele não sabe de fato de tudo. Lembrando que ele era senador, então nem todos os senadores sabem de tudo. Só tirando os senadores da Gangue dos Oito, que eu falei, que são os caras que sabem. Então acredito que a NASA, parte dela tem esse segredo. E eu diria também para não esperar muito da NASA. Vai ter um relatório agora em agosto. E não esperar muito porque essa missão da NASA é muito específica. Esse grupo de estudo é muito específico. Identificar os sensores, satélites, sistemas que podem identificar OVNI. Não é revelar o que é OVNI, não revelar
inteligência não humana, simplesmente tem um relatório falando, olha, use ali o observatório tal, porque ele é bom para detectar OVNI, use o satélite tal, e use as imagens que estão no acervo tal para investigar. E aí, numa outra etapa, vem a NASA falando, olha, identificamos nesses equipamentos que a gente falou lá em 2023, que tinha uma imagem meio borrada, e aí começa. Então acho que é um plano gradual de avanço da informação pela NASA. Entendi. Então você tá achando que é meio que o governo americano, ele meio que se combina em partes diferentes para cada setor ir liberando um pouco dessa informação, para essa informação ir decantando na sociedade, algo do tipo assim? Eu acho que tem um plano claro de conta-gotas de informação e que os congressistas podem estar acelerando isso por conta da pressão. Entendi. Sobre avistamentos fora da Terra, vista do ônibus espacial, coisa do tipo, tem alguma coisa que você gostaria de trazer aqui sobre ônibus espacial, não, sobre estação espacial, sobre foguete, alguma coisa que valeria a pena ser adicionada aqui ao assunto OVNI? Porque estão me perguntando isso. Ah, Jaca, mas tem avistamentos fora da Terra? Tem, mas o que tu acha que isso dá para prestar mais atenção? Tirando ali aquelas coisas que o pessoal fala, não, a NASA cortou a transmissão, apareceu um objeto estranho. Enfim, não são informações confirmadas. O que eu diria que é mais confirmado é o seguinte, os tic-tacs que foram identificados lá no acidente de 2004, boa, eles foram identificados em 2021 também, isso é um documento que já foi revelado pela Lei de Informação Mostra, pelo Sentient, que é um programa da NRO. A NRO, como eu falei, opera os satélites espiões, e ela tem um programa de inteligência artificial chamado Sentient, ou Consciente, que é uma central que analisa essas imagens de satélite e tira informações dali, e provavelmente isso vai para a NGA depois. O Sentient identificou uma nave Tic-Tac no céu e identificou também uma embarcação no mar. E a gente sabe, por meio do George Knapp, o George Knapp é um jornalista que há anos trabalha com a Área 51, investigou o Bob Lazar. Ele ia entregar um relatório de 140 páginas no Congresso na última audiência que teve. Ele não entregou esse relatório, que é uma avaliação científica dos OVNIs Tic-Tac, foi parar na mão dele, porque isso iria revelar a fonte. E ele ia ferrar várias pessoas. Ele estava se coçando para entregar isso, mas ele preferiu pensar nas pessoas, que iam ser ameaçadas e etc. Iam perder seus cargos. Entregaram esse relatório para ele. Que é um relatório provavelmente de uma empresa contratada. Por isso que não é sigiloso, porque assim, se é da empresa contratada que está fora do governo, não tem como ser sigiloso, porque foi gerado numa empresa particular. Mas isso é revelar as fontes. Não tinha, segundo ele falou, não entregar esse relatório e não revelar as fontes. Porque as pessoas que trabalharam com isso são poucas pessoas. Então, assim, fica fácil você saber quem vazou. Esse relatório Tic-Tac, ele fala que esses objetos, eles vieram acima de 80 mil pés, ou seja, acima de 80 mil pés é espaço. Leia esse espaço. Tá? Lembrando que os aviões trafegam ali 10 mil, 20 mil, 80 mil pés é espaço. Só pra galera entender, os caças americanos que mais voam alto voam cerca de 22 mil metros, que dá uns 80, dá uns 60 mil pés. 60 mil pés. Então estava muito acima de qualquer capacidade, estava no espaço. E esses objetos iam do espaço para o fundo do mar. No fundo do mar tinha um objeto maior, onde esses objetos se acoplavam ou ancoravam, esses tic-tacs. Que deveria ser a nave-mãe ou a central que estava operando esses tic-tacs, que talvez sejam naves não tripuladas. E o Sentient viu tudo isso em 2021. Então, pra você ver como é que as coisas estão se conectando, a gente só não sabe se os tic-tacs foram ao espaço ou eles vieram do espaço. Porque eles podem muito bem ter vindo do mar, ido ali até o espaço para despistar os caças, falando, olha, tá vendo como você não consegue voar até onde eu tô? Mostrando uma superioridade, né? Sim. E depois voltando, ou se eles de fato vieram de lá. Eu acredito muito mais na possibilidade de ter vindo do mar, pode até ter vindo do espaço algum dia, não sabia, mas ter vindo do mar e subido ao espaço para mostrar a capacidade dessas naves. Caraca, que caso impressionante, cara. Meu Deus do céu. Aquele caso lá
dos balões chineses, das paradinhas lá, aquilo ali ganhou muita repercussão, porque de fato, se eu não me engano, não tinha um caso específico que era realmente um balão, dá pra ver que era um balão que ele explode, mas os outros não, né? Os outros, eles dispararam mísseis e tudo. Gente, se fosse só um balão, você não precisa disparar um míssil de 2 milhões de dólares num balão, você dá uma rajada de metralhadora, o balão vai de graças a Deus. E um desses balões, né? É interessantíssimo esse caso. Era um balão de fato chinês e 3 não identificados que eles Sim. falaram que eram balloon-like. Eles chamavam de balloon-like entity, ou seja, entidade parecida com balão. Entidade Inclusive, parecida. o comandante do NORAD, ele fala que, olha, não sabemos bem como voa, parece um balão, mas teria que ser um balão de armadura, um balão fantasiado. Então, assim, olha que loucura. Então, e um desses balões, segundo a CNN e a Fox News, pegou informações de militares que falaram que um desses balões interferiu nos sistemas de armas do F-35, que é simplesmente a nave mais avançada que os Estados Unidos têm. Então, que balão é esse que interfere no sistema de arma do F-35? Assim, não faz sentido nenhum. Esses casos, inclusive, o Kirkpatrick, que é o diretor do Aro, disse que esses casos foram apresentados para ele. Agora, para que o governo vai apresentar um caso de balão para o cara que está interessado em fenômeno anômalo? Não faz sentido. Então, assim, para mim está na cara que esses balões eram de fato fenômenos anômalos. Os caras enterraram, né? A gente nunca mais ouviu falar nesse assunto. Eles falaram que iam recolher, não deram por isso mesmo, ninguém falou mais nada, esqueceu e vida que segue. E é isso, gente. Não tem como. Ah, mas é chinês. Tá bom, um balão era, coincidiu de ser. Mas, se fosse a nave chinesa, os chineses estavam, sei lá, tranquilões falando, Estados Unidos, agora a gente interfere até no F-35, pô, a gente tá mandando agora. Sabe, não tem como esconder algo tipo, os Estados Unidos estariam tremendo, falando, rapaz, a China tá nervosa, a China tá avançando, mas não tá ainda no nível norte-americano de tecnologia. Os americanos, gente, estão muito na frente, eles gastam mais de 600 bilhões de dólares com defesa aqui por ano. Mais de 600 bilhões. A China tá gastando tipo 180, 200 bilhões. Só os Estados Unidos gasta mais de 3 vezes que a China. Isso há muito mais tempo do que a China. Então não tem como. Assim, é muito complicado e muito complexo achar que a China ou a Rússia superou os Estados Unidos em tecnologia. Ainda não. Talvez um dia, mas esse dia não é hoje. Esse dia não é hoje. Eu vou trazer aqui um questionamento que me mandaram, tá? Aqui do chat. O Eric perguntou o seguinte, eu vou perguntar essa aqui do Eric, porque me mandaram uma igual lá no Instagram. O Rony falou um pouco, mas dá pra, acho que ele foi mais específico. Rony, no último episódio do Acredite Se Quiser, que a audiência fechada dos congressistas não ocorreu, porque foi tirado a credencial do Grush. Você falou isso um pouco, que o Grush não tinha mais a credencial, mas teve algum motivo específico que eles tiraram? E os congressistas, eles podem correr atrás dessa tal credencial do Grush, porque se foi tirado justamente no dia ali que ele foi falar com os congressistas americanos, eles têm poder a curto prazo de fazer uma lei e ordenar que devolva a credencial, como se ele pode fazer alguma coisa para essa credencial voltar, ou obrigar, mesmo sem credencial, ele fale, isso pode acontecer? Então, quando o agente de inteligência ele sai do governo, que foi o caso do Grush, ele não perde a credencial. Ele fica com a credencial, até porque ele pode voltar a trabalhar para o governo depois. Mas ela entra em hold, ela entra numa hibernação e tem uma reavaliação. Então, acho que o Pentágono está se usando disso, alegando que ele saiu do governo e que vai ter essa reavaliação para atrasar ou até mesmo para fazer um processo com que ele perca as credenciais. O Pentágono está doido para que ele escorregue e revele uma informação sigilosa para usar como desculpa para tirar a credencial dele, baseado no Oppenheimer. Se você lembrar do Oppenheimer, ele perde a credencial com a desculpa de que o cara era comunista. Então, o Pentágono está doido para que isso aconteça. E os congressistas estão atrás para poder justamente reativar as credenciais para ele poder falar em uma audiência fechada. Me mandaram outra questão aqui. Uma pergunta um pouco fora do que a gente está falando daqui, mas uma pergunta curiosa também. Como lidar com os fanáticos da área de ufologia? A gente falou um pouquinho aqui, mas como que você lida com a galera, sei lá, da ufologia espiritual, quando te questiona sobre, ou da galera mais fanática
que te questiona sobre algumas coisas mais... Ah, é verdade que o homem não foi à lua? Ah, é isso e aquilo. Como tu costuma falar? Alguém te aborda com esse tipo de temática, ufologia espiritual, coisa do tipo? Ou uns argumentos mais viajando? Não é a minha área preferida, né, do assunto. Minha área preferida é política, é documentação. Eventualmente, eu mesmo ia observar os fenômenos, né, em locais em que apareçam, gravar, tecnologia. Mas eu procuro ouvir, eu procuro ler, e eu vou filtrando aquilo que eu acho que é mais... Tem muita coisa de espiritualidade e tal que... Inclusive, depois tenho brincado com o pessoal que eu vou criar a teoria unificada, né? O pessoal adora dividir que isso é espírito, isso aqui é UFO. Eu acho que tem uma coisa que é interligada, eu acho que é uma coisa só, que se apresenta de várias formas. E depois eu vou um dia revelar a teoria de tudo aí que eu tenho sobre esse tema. Mas eu acho que tem muita viagem na maionese, eu acho que o pessoal tem essa questão mesmo. Qualquer assunto, não é só ufologia não, qualquer Sim, assunto tem sim. as suas seitas e os seus fanáticos, né? E eu acho que não adianta nada você discutir com um fanático, falar que ele está errado. Eu procuro ver daquilo que aquela pessoa está falando, aquilo que para mim faz o melhor sentido e o que encaixa. E o que não encaixa, eu acho que não presta, eu simplesmente esqueço e deixo isso para lá. Basicamente é assim que eu procuro lidar com esse tipo de situação. Porque assim, acho que a gente tem todo mundo tem um tempo muito limitado, né? Eu, por exemplo, esse assunto aqui que eu tô conversando com você é de madrugada, é de noite, é fim de semana, Uhum. porque a gente tem que trabalhar, tem toda uma vida ali, né? Então, a gente tem que administrar muito bem o tempo. E se eu ficar administrando meu tempo para captar esse ruído, ficar discutindo sobre ruído, eu acho que é um desperdício. Então, assim, acho que o meu trabalho é numa direção e tudo aquilo que tá em mim, que vai me fazer desviar, eu simplesmente ignoro. É, é o puro conceito da meditação, né? Que simplesmente você esquecer o entorno e focar somente ali no que interessa. E as coisas vão passando, você, em vez de você se ocupar com aquilo e se apegar àquilo, você simplesmente dá um tchau e vai e segue. Vai ter o próximo obstáculo, você dá um tchau, segue e a vida continua. Deixa que eu me ocupo com esse. Deixa que eu me ocupo. Eu também acredito um pouco, né? Que tem alguma interferência dos dois assuntos, tanto da ufologia, que a gente chama basicamente aqui de espiritual e tal, com os fenômenos mais hardcore, mais raiz, vamos colocar assim, só para ter uma palavra. Porém, tem sim a variedade. Quem é muito de cá é muito estranho, e quem também nega muito do outro lado, tu também fica, pô, talvez não seja só isso. Então é importante deixar essa Para deixar o flexibilidade. pessoal com a pulga atrás na orelha, o pessoal fala muito de extraterrestre, né? O mesinho verde. Mas eles não vêm de. Como é que eles atravessariam a galáxia para vir aqui nesse planetinha? Eu falo sempre, né? Esqueçam o cosmos e pensem na verdadeira estrutura da nossa realidade, né? A gente não conhece a nossa realidade. Eu acho que o dia que a gente conhecer a verdadeira estrutura da nossa realidade, essa matrix aqui, e saber que o nosso organismo, o nosso cérebro, o nosso corpo humano é muito limitado, lembrar que o nosso cachorro ouve muito mais que a gente, que o meu gato enxerga muito mais que eu, a gente começa a ver que tem muito mais por aí que a gente não sabe. Tá? A gente Então, ontem, a errado. gente foi ontem, não, ontem, né, sábado, vimos um programa do History Channel aqui sobre aliens de outra dimensão. E é uma parada que eu já comento com a galera. Eu falei assim, ó, vai que o alien, em vez de vir de outra estrela, ele vem de Marte, de outra dimensão, onde Marte é habitado. É o pessoal, tu tá muito doido, Jacão. Eu falei assim, não, é só uma possibilidade. Pode vir da própria planeta Terra, só que de outra dimensão da própria Terra. E aí, lá não é ser humano, lá é um tipo de criatura que é diferente do humano. Ó, pessoal, você tá variando. Eu falei, obrigado. Mas a gente pensa assim, porque pode ter muita coisa. Pode ser das duas coisas, pode vir de outra estrela e da outra dimensão. Tudo ao mesmo tempo. Tudo junto ao mesmo tempo. Me perguntaram aqui o seguinte. A pergunta muito boa, muito boa. Do Quem é Guto. Quem é Guto perguntou o seguinte: você acha que é interesse do presidente atual dos Estados Unidos entrar na história, né?
politicamente ou popularmente, vai da sua análise, entrar na história como alguém que anunciou a existência de aliens? Você analisaria que isso é interessante para a política americana, a realidade americana tá com essa oportunidade, essa janela aberta? Você acha isso? Se a gente olhar o contexto hoje, né, a gente tem um monte de escândalo acontecendo, tem escândalo do lado do Trump, tá para ser preso, tem escândalo do lado do Biden, que daqui a pouco acho que também vai estar para ser preso, daqui a pouco vai prender todo mundo, não vai ter mais ninguém. Mas o filho do Biden lá, que é um problema pro cara, Putz, nem fala. o tal do Hunter Biden, então acho que o Biden tá louco, uma audiência atrás da outra no Congresso sobre isso. Então acho que o Biden tá louco para aparecer um assunto que vai, para ele, ser a cortina de fumaça. O pessoal fica falando, não, o OVNI é a cortina de fumaça para a guerra, para o Biden, para o Trump. Assim, se fosse cortina de fumaça para qualquer um dos lados, não tinha deputado republicano e democrata juntos, unidos, no único tema que está unindo eles hoje, que é OVNI. O único tema que une esses deputados hoje, os senadores, é OVNI. Então o OVNI não é a cortina de fumaça, mas eu acho que eles podem usar o assunto OVNI para pegar embalo e fazer esse tipo de coisa tentar ser esquecida. No caso, seria uma desses trunfos, seria o Biden em cadeia nacional e revelar que ele foi o presidente que está revelando ao mundo que existe inteligência não humana. Eu acho que essa possibilidade ela é bem palpável, tá? Eu acho bem possível que isso aconteça, dado o contexto que estamos vivendo aí. Então teria interesse aí de politicamente falando, entende? Muito bom. Me mandaram outra questão aqui sobre o Peru. O que tu tá sabendo desses avistamentos ufológicos que estão acontecendo no país, o Peru? Tá sabendo alguma coisa? Eu tô nesse momento aqui com trocentas fotos, notícias, vídeos, investigando o que está acontecendo no Peru. Assim como eu estou investigando o que está acontecendo no Ceará. E no Peru está acontecendo uma coisa muito séria, que são pessoas em pânico, populações em pânico, por terem visto seres luminosos, flutuantes. Isso já aconteceu antes, aconteceu em Cláudio. Inclusive é um dos casos meus preferidos também, eu esqueci de elencar o caso Cláudio. Né, tem um documento lá do nosso famigerado capitão Gerke Austríaco Eisenhower, esse é o nome mesmo do capitão. Qual o nome dele? O capitão Gerke Austríaco Eisenhower. Gerke Austríaco Eisenhower, tá bom. Esse é o nome do capitão da Polícia Militar de Minas Gerais, que com os braços ali da Polícia Militar e com várias pessoas da população viu os seres luminosos andando na região e perseguiu esses seres, inclusive esses seres, nesse caso Cláudio, tem um documento oficial da Polícia Militar que esse, na época, tenente, o Gerke Austríaco Eisenhower, ele redigiu. É impressionante. Ele redigiu justamente falando que ele perseguiu esses seres, né? E esses seres criaram até um lago num canavial que não existia para os policiais pararem de perseguir. Esses seres, inclusive, teriam tudo falando tudo base está escrito na carta, tá? Teriam, inclusive, hipnotizado, entre aspas, os policiais para eles não conseguirem pegar a arma. Eles caíram numa sonolência muito profunda. Então, quando eu falo que esses seres têm a capacidade de manipular a realidade, esse caso Cláudio é um emblema disso. Isso estaria acontecendo no Peru. A população em pânico, mesmo caso de Pucallpa que eu falei. Falei que aconteceu em Pucallpa, 2008. Está acontecendo agora no Peru. Pelo que eu tenho visto aqui, é real. A Polícia Federal já foi lá. Tem as imagens deles falando, explicando para a Polícia Federal que eram seres que estavam flutuando, dando as características que você atira nesse ser e ele não se fere, ele sai voando e foge. E a liderança indígena, que é a área indígena, a liderança indígena já fez uma carta pedindo ajuda para Forças Armadas, falando que não é brincadeira. As pessoas estão dormindo nas mesmas casas, não estão saindo para caçar, então tem um problema sério lá. Isso aí me lembra bastante o caso Operação Prato, né? Mesmo esquema ali das pessoas estarem assustadas, dormindo juntas. Na Operação Prato, se você lembrar, tem o caso lá da... eu esqueci o nome do incidente, mas tem um caso em que acontece exatamente isso, que o Angelo Holanda narra, e veio um ser flutuando, saiu da nave flutuando, luminoso, e foi atrás de uma pessoa. Essa pessoa se escondeu. Então, Caraca. Você vê que os casos eles se conversam.
Óbvio que não dá para saber ainda, tá muito cedo para saber o que aconteceu no Peru, mas pelo que eu vi, pelo que eu andei vendo aqui, a denúncia é real, as Forças Armadas foram lá, a polícia foi lá, isso é real, tá acontecendo. E a gente só não tem como atestar que o que eles estão descrevendo é de fato o que eles viram. Mas o que eles estão descrevendo são várias pessoas, uma população inteira de um povoado, que são esses seres, são OVNIs, além dos OVNIs que eles estão achando que é drone, teriam esses seres luminosos também. Caraca. Esse caso eu não sabia. Eu vi uma chamada sobre um noticiário falando, mas eu não consegui assistir hoje, porque eu tava já na live aqui. Mas que interessante, cara. E também, como você disse, Ele tem tá coisa. acontecendo ali quase na fronteira praticamente na fronteira do Peru com o Brasil, né? É, é localizado no estado de Loreto. Dentro do estado de Loreto tem uma série de divisões. Dentro do estado de Loreto eu tenho a província que eles chamam de departamento, não chamam de estado, mas é um estado. Dentro do estado eu tenho a província de Manas. Dentro da província de Manas tem um distrito que chama Alto Nanai. Dentro desse distrito eu tenho uma tribo indígena dentro de um povoado chamado San Antônio, desculpa, San Antônio do Rio Pintuiaco, onde eu tenho uma tribo chamada Iquito, e essas são as pessoas que a gente está falando, essa tribo Iquito vendo esses seres aí. Caraca, que correria, que interessante. E aí você falou que também tem um caso acontecendo no Ceará. Não precisa citar as cidades aí do Ceará, mas é a mesma coisa, é parecido, é totalmente diferente. Como que é esse caso? Pode dizer alguma coisa? Lá é uma coisa que acontece ao longo dos anos, mas agora está uma onda muito forte em várias cidades. A gente teve sempre casos ao longo dos anos. Algumas vezes tem ondas, né? E alguns anos eu tenho casos separados, casos isolados, né? Agora está acontecendo uma onda das bolas de fogo, né? Principalmente motociclistas que andam nas estradas de terra, as estradas mais isoladas, principalmente as estradas perto dos rios e açudes da região. Sai o que eles chamam de bola de fogo, que é uma luz geralmente âmbar, amarelo para laranja do mato. Essa luz vem aumentando o tamanho quando chega perto das pessoas e perseguem ela por quilômetros. As pessoas são perseguidas por Caraca. quilômetros. E aí o pessoal até pergunta, mas não tem foto? Pega uma moto e vai para a estrada dessa e a luz sai do nada do mato. Baixa, vai ver se você consegue. E ela começa a te perseguir, vai ver se você vai conseguir tirar uma foto. Então, assim, é muito fácil a gente falar do sofá de casa com a pessoa que está sendo perseguida numa área isolada, uma área que não tem, áreas que no interior do sertão, que não tem absolutamente nem nada no entorno, né, sendo perseguidas por um objeto quente, eles sentem a quentura do objeto. Misericórdia. Perseguindo as pessoas, já há várias pessoas perseguidas em pelo menos 3 cidades. Em breve eu devo voltar com informações. Estou indo para o Ceará na sexta-feira Ih, rapaz. para tentar, vou ficar uma semana lá para tentar obter informação disso aí. Ih, rapaz. Ok, dia desse eu vou conversar, vou chamar o Rony pra beber uma Coca-Cola, beber uma cerveja, sei lá. A gente é do Rio de Janeiro, porra. Ele mora longe da minha casa, mas, porra, pelo menos já tá no mesmo estado. Isso aí, pode convidar. Rony Verne, agora vamos pro final, vamos pro final. Mas agora eu vou divergir um pouco do que você costuma sempre falar. Vou te perguntar alguma coisa que eu nunca vi ninguém perguntar, porque geralmente não é o que você tá tratando, que é o atual. Mas, assim como eu comecei perguntando sobre casos que você gosta, vou perguntar pra você sobre histórias dessas histórias que a gente vê muito, né, de ufólogo e tal, sobre Pumapunco, sobre cidades que poderiam ser ligado a alguma coisa, sobre construções ligadas com ufologia, algo do tipo. Você tem algum caso desse, algum objeto que foi encontrado em algum lugar, alguma localidade que se dá crédito que é ufológica? Você tem alguma dessas curiosidades para falar assim, não, eu acredito que esse caso aqui tem alguma coisa a ver com ufologia, tal? Você tem alguma dessa opinião, dessa curiosidade aí? Não, o que eu acredito é que possa ter havido, aí já é uma crença, né? Não é Uhum. uma certeza, mas que possa ter havido alguma civilização tão inteligente e mais tecnológica que a gente que veio antes. A gente gosta sempre de botar uma linha de evolução, veio o Homo sapiens, veio o Neandertal, depois o Homo erectus, até chegar no Homo sapiens, mas ver civilização tal, tal e tal, essa menos inteligência, essa mais inteligente.
a gente está começando a ver que, por exemplo, o Homo florensis é um tipo de espécie humana que ele é tão inteligente quanto o ser humano, fazia fogo, fazia funeral. E é um serzinho pequenininho, com uma cabecinha pequenininha, com um cérebro pequenininho. Então, assim, tem até uma série no History que eu recomendo, no Netflix, que eu recomendo o pessoal ver. Essa série que fala sobre essa espécie humana. Mostrando justamente essas novas evidências que estão sendo encontradas lá na África, um lugar que ele chama lá de berço da humanidade. A gente está começando a ver que existem múltiplas humanidades, ou seja, várias espécies humanas inteligentes e que talvez não tenha sido uma evolução, mas simplesmente várias espécies que conviveram. Inclusive essa espécie conviveu junto com o Neandertal, que conviveu ali uma época junto com o Homo sapiens, todo mundo junto. Então, assim, acho que a teoria da evolução tem muito a melhorar ainda e acho que a gente vai começar a descobrir muita coisa. E acredito que também tenham havido civilizações outras, mais tecnologicamente avançadas que a nossa, talvez. Então, eu acho que é algo que a gente pode até explicar esses aparecimentos que estão aparecendo no oceano de repente. Olha, eu tava falando. Hoje, na live de hoje, a gente tava vendo um programa aqui do History sobre objetos supostamente alienígenas. E aí eu dei um pause ali conversando com o pessoal do chat e eu falei mais ou menos isso que você acabou de falar. Que uma das minhas teorias que, sou professor de história, tenho formação de curso de arqueologia, trabalhei com arqueologia há um tempo. Mas uma coisa que me cafuca a minha cabeça é o seguinte. Sendo conservador nesses estudos, o ser humano existe entre 250 e 300 mil anos na Terra. Né? Se for muito conservador, 200 a 250 mil anos. Só há 10 mil anos a civilização avançou do jeito que a gente conhece hoje. Isso me deixa muito de cara, é justamente isso que você está comentando. O ser humano ficou 200 mil anos caçando e coletando. E nos últimos 10 mil saímos de escrever na tabuleta de argila e aprender a plantar para mandar nave para Marte. Isso me deixa muito de cara. A física moderna tem 100 anos. Para mim não faz sentido nenhum isso. Isso me deixa muito, muito impressionado. Eu falo, caraca, o ser humano ficou 200 mil anos de bobeira. E aí, de 10 mil para cá, fez tudo. Porra! Isso, aí como eu disse pro pessoal do chat, a minha teoria louca, assim, é que existem outras civilizações que por algum motivo ou foram embora, ou se esconderam, ou o ser humano se espalhou, a gente perdeu o conhecimento, né? Teve algum tipo de desastre naquela cidade, naquelas civilizações ali, a gente perdeu o conhecimento, a gente conversa muito sobre isso. A gente sabe que teve várias eras do gelo, não foi uma era do gelo só, foram várias. Então, o que parece é que há vários resets, grandes resets, ao longo da história da humanidade, e vários cataclismas, né? O que faz a gente voltar para o zero. Teve, para mim, civilizações avançadas em várias épocas que foram extintas ou foram para outro lugar, dando lugar a novas. E essa teoria dos resets faz muito mais sentido do que você achar que a gente ficou estagnado não sei quantos milhões de anos. Exatamente. E para explodir mais a cabeça do ouvinte aí, né, eu diria que pode se confirmar no futuro coisas que vêm se falado há algum tempo, que é a maioria das naves que caem tem inscrições que são sânscrito, egípcias ou gregas, algo parecido com isso. Se fala muito que na base de Wright-Patterson, eu acho que isso vai começar a ser falado daqui a pouco, que é a base onde estariam os maiores segredos dos ovos dos Estados Unidos, teria tido um pouso lá onde teria saído uma criatura, um ser com indumentária parecida com a egípcia. Mentira! Então você vê como é que as coisas começam a se encaixar. Inclusive esse acordo que é comentado pelo Grush, acordo com inteligências não humanas, eu tenho muita crença, pelo que já foi falado por várias dezenas de pessoas militares ao longo dos anos, né, que esse acordo, um dos acordos tenha sido com o presidente Eisenhower nesse evento de pouso na base de Wright-Patterson, e muitos falam que teriam vídeos de tudo isso e que isso pode vir a público algum dia. Imagina se isso se torna realidade, né? Um pouso de uma nave com inscrições egípcias, com um ser com uma indumentária egípcia saindo, né? Imagina a quantidade de discussões que isso gera. Caraca, sim. Isso é uma... Essa indumentária egípcia e coisa do tipo seria incrível. Seria meio que até casando um pouco com aquelas histórias dos Anunnakis e coisas ali e tal, porque isso é uma coisa que a gente comenta aqui.
Eu gosto muito dessas histórias, acho que essas histórias têm algum. Não digo que elas são documentários, não é tudo ali igual, mas eu acho que tem muito a ser explorado e muito a tirar dessas histórias. Isso é, porra, isso é da base do White Peterson. Eu tô de bobeira. Eu não tinha ideia. Não tinha ideia dessa história aí. Quem Muito tem a Stargate. confirmação dessa história da base Wright Patterson é o James Fox. Ele falou com pessoas que confirmaram para ele já falou isso em podcast, confirmaram esse incidente da base de Wright Patterson com esse ser de indumentárias, não digo que são egípcias, mas são parecidas ou Sim, que compatíveis se assemelham. ali do que a gente conhece com o que aquele ser está vestindo. Caraca, então, pô, se a nave pousou, o ser saiu e trocou uma ideia, é porque os Estados Unidos realmente tem. Essa sua ideia que a gente já conversou no podcast, que algumas naves, né? Quantas naves o governo americano teria em sua posse inteiras e algumas delas teriam sido dadas pelos alienígenas, supostamente? Como é que seria isso? É porque algumas que ele falou são intactas, né? Se são intactas, foram pousadas, foram entregues. E segundo o Michael Schellebeck, que é um cara que tem bastante conexões no governo, são entre 12 e 15 no mínimo. Então, é muita nave, né? E são naves diferentes. Essa informação tu tem? Porque Sim, fala que é diferentes nave. tipos. Diferentes. Triângulos, forma de sino, forma de charuto, disco voador, enfim, vários tipos diferentes. Caralho. Gente, que papo interessante aqui. Já estamos alugando demais Rony Vernet. Já estamos aqui há 1 hora e tantas aí conversando. O Rony deve estar exausto numa segunda-feira, parando aqui, disposto a conversar com a gente. Vou dar. Rony, meu querido, a gente está com o seu site aqui aberto, o seu canal no YouTube. Né? Eu recomendo que. Eu vou abrir aqui o canal, vou botar aqui no chat. Recomendo que o pessoal siga o seu canal para informações sempre em primeira mão, em melhores condições. Deixa eu botar aqui no chat. Siga aí o canal do Rony, galera, para vocês terem aí a informação direta de Rony Vernet. Rony, eu não vou te alugar mais. Quer falar mais alguma coisa aqui pra gente? Quer dar algum recado? Quer falar de algum assunto mais específico? Tua chance aí algo que eu não te perguntei, você gostaria de falar? Acho que o ano vai ser bem animador aí. Tem muita coisa para acontecer até o final do ano. Acho que a gente vai ficar sabendo se o pessoal se arrepiou, né, com as falas do Grush. Acho que o pessoal vai se arrepiar muito mais com a fala dos caras que trabalharam diretamente nos programas. Eles estão para setembro, vindo para esses que trabalham diretamente. Provavelmente em setembro no Senado. Vai ter muita coisa. Outros caras vão começar a vir a público. Como eu falei, são mais de 40 testemunhas. Então, tem muita coisa para acontecer. E no Brasil também acho que isso vai respingar aqui no Brasil. Acho que em breve a gente vai ter coisa no Brasil acontecendo. Não dá para ter certeza ainda do que. Mas já estou em contato com algumas equipes de senadores. Eu acho que algo vai acontecer no Brasil até o final do ano, se mais pensar no próximo. Talvez a gente consiga esse vídeo de Varginha. Vamos ver o que acontece até o final do ano. Eu tenho investigado casos em loco. Eu vou para o Ceará agora. Planejo ir na Amazônia, no Acre. Assim que der, é uma viagem muito mais complicada. Queria muito ir no Peru investigar esses casos que aconteceram lá também. Mas são lugares no meio da selva, não é brincadeira. Tem traficante de órgão, tem minerador, tem madeireiro. Ali é o apocalipse na Terra, né? E ainda tem os seres de luz e os OVNIs, né? Então é complicado demais, mas eu planejo ir sim, porque tem coisa ali que a gente só vai saber se a gente for lá. Não adianta esperar do governo, não adianta esperar que as pessoas falem, porque as pessoas às vezes não querem aparecer. Então, para saber alguns detalhes só indo lá, eu faço trabalho. Quem quiser apoiar, essas viagens são caras pra cacete, né? Eu tenho um tratamento de equipamentos na Serra da Beleza também, que conta com a ajuda do pessoal. Quem quiser apoiar aqui o meu trabalho, vai lá no Apoia-se, apoia-se/Rony Vernet e contribui lá. Tem direito a participar do grupo lá do WhatsApp, onde a gente discute vários assuntos diariamente. E além de opinar aí na direção que o meu trabalho deve seguir, investigações que eu possa fazer. Né? Os patrões lá do Apoia-se têm esse privilégio aí de ajudar na pesquisa também. Beleza? Então, Maravilha. as redes sociais, você já colocou aí. Eu coloquei o YouTube. Coloquei o YouTube. YouTube, né? Para quem quiser ficar sabendo mais as coisas do dia a dia. YouTube eu faço mais lives explicando, né, essas situações das audiências, desmembrando ali o que está acontecendo, mas o dia a dia eu coloco no Twitter,
Então, quem quiser ficar sabendo o que está acontecendo agora, vai no Twitter e me segue lá. Muitas postagens eu faço em inglês, porque tem um público de gringos lá, então... E o Twitter tem uma ferramenta do Google integrada, aquela de tradução, então Sim. o cara clica em traduzir, já fica tudo ali traduzido em português, não tem dificuldade nenhuma mais hoje de tradução lá. Mas eu também posto em português de vez em quando. Mas sigam lá se quiserem ficar sabendo do que está acontecendo nesse momento lá no Twitter. Porque teve um lance que tu postou, né? Que teve que apagar porque o caso era... Parece que alguém pediu pra apagar porque No Twitter a gente fica sabendo o que acontece em tempo real, basicamente, né? O jornal em tempo real é o Twitter, hoje em dia. Claro que a gente tem que filtrar muito porque tem informações que não são verificadas e tal. E aí uma pessoa vazou, uma pessoa que trabalhou no governo, no EIT, que era um programa de investigação de ovos do governo, vazou o nome de um comandante que perseguiu o Tic-Tac, que não era conhecido, nunca tinha vindo a público. E esse cara tá na Marinha ainda, ele tá lá servindo. E eu repostei isso, eu até investiguei a vida do cara, o cara tinha toda uma carreira brilhante, postei a carreira toda do cara, fiz um post legalzíssimo. E aí a Alex Dietrich, que é uma das pilotos que perseguiu os OVNIs, né, Tic-Tac, ela pediu pro pessoal apagar, e aí eu acatei porque a gente não quer prejudicar a vida de ninguém, né? Caraca, Então, o cara tá na carreira ativa, ele podia ser brecado ali na carreira, podia sofrer represália, então, basicamente esses postagens sumiram do Twitter. Em 15 minutos aconteceu e já sumiu. Então, só uma demonstração de que o Twitter, de fato, é hoje onde acontece a notícia, hoje em dia. Excelente, gente. Agradecer demais a oportunidade que o Rony deu pra gente. Muito obrigado, meu caro. O pessoal aqui do chat, nem todo mundo escuta podcast, nem todo mundo, apesar de recomendar aqui, a galera nem sempre escuta, né? Então, mais um local aqui que você veio conversar, veio trazer informação, recebeu um follow aqui conversando com a gente. É um prazer. Muito obrigado aí. Vamos marcar para dos próximos meses aí, próximas novidades, conversar mais sobre aí, trazer mais curiosidade, trocar ideia. Agora que você sabe que pode trazer foto, essas coisas, a gente colocar aqui no fundo da tela, para ir mostrando, trocando essa ideia. A vantagem da live é essa. Dá um pouco mais de trabalho, mas também é mais instrutivo. O pessoal tá ali ao vivo perguntando, conversando. Muito obrigado, galera. Se você curte camisas com temáticas de ufologia como essa aqui que eu estou usando, Jaca Freak Store, o link está na descrição desse vídeo. E esse foi o bate-papo que eu tive lá com o ufólogo Rony Vernet, simpaticíssimo Rony Vernet, que se dispôs a conversar aqui mais de 1h30 com a gente. Eu coloquei a gravação na totalidade, uma edição mínima, coloquei um vídeo aqui, um vídeo no final, no primeiro vídeo coloquei umas imagens do outro, mas eu vi que não era necessário, era o vídeo em si, já foi suficiente. Então curte aqui para mais conteúdos desse. E claro, você que é fã da ufologia, se ligue, comente e sempre fale, porque poderei trazer mais entrevistas com outros ufólogos, com outros entusiastas e postar aqui para vocês assistirem também. Querem que eu comente sobre filmes de ufologia, essas coisas? Comente, fala assim, pô, Jaca, comenta sobre tal filme aí. Eu trago aqui uma análise, um comentário sobre esse filme. Então, gente, muito obrigado. Fique aqui, veja mais uns vídeos aqui com a gente e até o próximo vídeo.